Gênesis 24. Muito provável que você nunca viu um pastor ler tanto. E nós vamos ler o capítulo 24, que é o capítulo maior do livro de Apocalipse. Nós vamos ler com fé, porque nós não vamos ler apenas um livro de histórias fictícias, mas nós vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Eu desejo que você leia com fé, que você esteja atento à leitura da palavra do Senhor. É um texto longo, mas um texto belíssimo da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 24. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governa tudo o que possuía: põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Neste caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou dizendo: a sua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O servo pegou 10 camelos, 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu lhe disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água.
também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro, pesando 6 gramas, e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou: diga-me, de quem você é filha? Será que na casa de seu pai haveria lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu: sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou: temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor, e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou tudo aos da casa de sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Aconteceu que Labão tinha visto o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã e ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: ele me falou assim e assim. Por isso foi até onde ele estava e o encontrou em pé junto aos camelos, ao lado da fonte. E Labão disse: entre, bendito do Senhor, porque você está aí fora? Já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa, descarregaram os camelos e lhes deram forragem e pasto. Também trouxeram água para ele e os homens que estavam com ele lavassem os pés. Puseram comida diante dele, porém ele disse: não vou comer, enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão respondeu: diga. Então ele disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito o meu senhor, e ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher de meu senhor, já era idosa, quando lhe deu à luz um filho, a quem o meu senhor deu tudo o que tem. E o meu senhor me fez jurar, dizendo: não busque uma esposa para o meu filho entre as mulheres dos cananeus, em cuja terra estou morando. Pelo contrário, vá à casa de meu pai e à minha família, e ali busque uma esposa para o meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez a mulher não queira me acompanhar. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará o seu anjo com você e levará a bom termo a sua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai você traga uma esposa para o meu filho. Você estará desobrigado do seu juramento, caso você for até a minha família e eles não quiserem dar a moça a você. Nesse caso, você estará desobrigado do juramento. Hoje, pois, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, leva a bom termo a jornada que sigo. Eis agora junto à fonte de água, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: dê-me um pouco de água do seu cântaro, e ela me responder: beba, e também tirarei água para os seus camelos, seja essa mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Antes que eu acabasse de orar, em meu íntimo, eis que veio Rebeca trazendo o seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse:
peço que me dê de beber. Ela prontamente baixou o cântaro do ombro e disse: beba, e também darei de beber aos seus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem você é filha? Ela respondeu: filha de Betuel, que é filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos, e prostrando-me, adorei o Senhor e louvei o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de encontrar para o filho de meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se estiverem dispostos a usar de bondade e fidelidade para com o meu senhor, digam; do contrário, digam também, para que eu siga o meu caminho, para a direita ou para a esquerda. Labão e Betuel responderam: isso procede do Senhor. Nada temos a dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela seja a mulher do filho do seu senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite de madrugada. Quando se levantaram, o servo disse: permitam que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10, e depois poderá ir. Ele, porém, lhes disse: não me detenham, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Deixe que eu volte ao meu senhor. Disseram: vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Ela respondeu: sim, quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: que você, nossa irmã, seja a mãe de milhares, e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque veio de Beer-lahai, porque morava na terra do Neguebe. Ao cair da tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que viam camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo Isaque, desceu do camelo, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Ele tomou Rebeca, e esta se tornou a mulher dele. Ele a amou, e assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra santa que nós temos em nossas mãos. Obrigado, Senhor, porque nós podemos estudá-la, nós podemos de maneira pública fazer a leitura com liberdade de culto. Nós te bendizemos pelo privilégio de sermos teu povo, e que o Senhor nesta hora ministre, trabalhe sobre cada coração que aqui está. Confronta-nos, ó Senhor, edifica-nos, ó Senhor, consola-nos, ó Senhor, que o teu Espírito trabalhe em nossas vidas enquanto povo de Deus. Nós oramos humildemente em o nome de Cristo Jesus. Amém. Diz o texto da palavra de Deus, no verso 1, que Abraão
era já de idade bem avançada. Lembrando que Deus, no capítulo 23, se você puder voltar aí a página, nós temos a morte de Sara, a matriarca. Nós costumamos dizer que a tenda de Abraão estava vazia. Abraão tinha perdido sua esposa, e nós temos de maneira categórica, nesse contexto, a morte de Sara, e o que ele vai fazer? Abraão, já um homem idoso, perde sua esposa, e ele pede para colocar preço numa terra, para que ele pudesse fazer o quê? Sepultar a sua esposa, a terra de Macpela. E é interessante, porque parece despercebido, ele podia muito bem ter pego de qualquer pessoa ali, que eles ofereceram várias vezes, dizendo: não, meu senhor, você não pode comprar uma terra, nós a damos a você, Abraão, você é príncipe aqui no nosso meio. E esses povos vizinhos queriam oferecer essa terra a Abraão. Mas o que Abraão faz? Ele se prostra como um servo e habilidoso diplomata e diz: por favor, me diga quanto custa. Até que eles falam o valor e Abraão paga por aquele terreno, por aquele local onde sua mulher e também ele serão sepultados. Esse contexto é importante, porque se ele aceitasse a doação, depois da geração de Abraão, aquele território voltaria a ser posse daquele que tinha doado o terreno. E Deus disse para Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para um local que eu te mostrarei. E agora ele está vivendo na região que Deus havia mostrado. E ele faz a aquisição daquele terreno como garantia que ali, naquele contexto, Deus havia direcionado Abraão e toda a sua descendência. Começa um enredo agora, no final, podemos chamar de uma substituição dos patriarcas. Abraão, ele vai, nos próximos episódios, falecer. E nós temos essa transição com algumas etapas. A primeira etapa é a morte de Sara. A segunda etapa é a compra desse campo onde se tornou a montanha, onde eles colocaram como local para sepultar Sara. E depois, agora, um terceiro aspecto dessa passagem do patriarca Abraão para o seu filho Isaque. É a busca da noiva do seu filho. E o quarto será a morte depois de Abraão. O texto diz algo muito especial, de uma narrativa marcada por o seguinte tema nesta noite: a maravilhosa providência de Deus. Esse é o tema que nós temos para essa noite. A maravilhosa providência de Deus. Palavra em desuso. Muito provável que tenha irmãos que nunca ouviram aqui no nosso meio, mas que nós temos por dever sempre falar e apontar que essa providência, ela na verdade é a providência de Deus. A providência, ela é algo onde Deus, por meio das suas obras, governa todas as coisas. No nosso breve catecismo de Westminster, diz assim a pergunta 11: quais são as obras da providência de Deus? E a resposta: as obras da providência de Deus são a sua maneira santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Diz amém. Porque Ele é soberano. E a providência de Deus se manifesta
todos os dias sobre esse mundo criado por Ele, e de maneira que ela guia, sobretudo, a história. E a história não é cíclica, a história é progressiva. Vocês não estão aguardando a volta de Cristo, não? Ou vocês estão vivendo hoje, amanhã, talvez a gente venha para a igreja assim? Não, você está vivendo assim na expectativa da volta do seu Senhor, não é isso que estudamos pela manhã? Nós temos então essa manifestação da providência. A providência é a ação de Deus em direcionar cada circunstância, cada fato da história, seja do indivíduo ou seja de um contexto de uma própria nação ou do mundo. A palavra do Senhor nos mostra agora então que nós temos aqui algumas atitudes importantes manifestadas pelos personagens que nós acabamos de ler. E eu quero começar com o primeiro. O primeiro aspecto será a vontade do pai. O pai Abraão. Abraão é um grande sheik. Abraão tem muitas posses. Abraão era um homem riquíssimo. Abraão é um homem idoso. Com toda a glória, com toda a circunstância das bênçãos de Deus, é progressiva a história, e Abraão já está com 140 anos. É a idade de Abraão aqui nesse episódio. E o que acontece aqui é que agora nós temos então Abraão com 140 anos, sua esposa morta, e qual era a promessa que Deus fez, falando a Abraão que Deus faria dele uma grande nação. A palavra de Deus, lá em Gênesis 12, 2, diz assim: farei de ti uma grande nação. No capítulo 22, 17, vamos ler juntos? 22, 17. Eu certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas e como a areia que está na praia do mar. A sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. 140 anos. Deus havia falado com Moisés de quantas maneiras? Várias. Deus falou com ele por visão, Deus falou com ele por revelação, Deus falou pessoalmente, quando foi aquele episódio dos carvalhais de Manre, onde Deus vem, uma teofania ali, para destruir quais cidades? Sodoma e Gomorra. E Abraão intercede para que não destruísse, intercede pelo seu sobrinho Ló. É interessante que Deus falou de diversas maneiras, mas agora Abraão tem 140 anos e tem um filho, quarentão, que ainda não se casou. E nesse contexto, nós temos aqui um homem, no mínimo, preocupado. Eu tenho uma promessa, eu tenho dádivas do Senhor, mas nada disso justifica se eu não ver dentro da minha casa essa dádiva que veio de Deus, essa promessa do Senhor de fazer de mim uma nação. Então, o que aconteceu? Nós temos aqui algo importante a observarmos. Notem, Abraão tinha amigos na região. Quem lembra? Vários. É uma característica muito interessante de Abraão. Ele, de fato, é um diplomata. Ele fazia amizades. E o que acontecia? Não faltaria pretendentes, não é verdade? Afinal de contas, o filho de Abraão é o mais cobiçado da região. Mas o que aconteceu? Nós não sabemos os desígnios de Deus, mas Isaac tem 40 anos, sua mãe está morta, e diz o último versículo que lemos, e ele está deprimido. O texto nos aponta que parece que tudo está de mal a pior. Aquele que recebeu a promessa de Deus, agora depois de décadas, sem Deus se revelar a ele.
sem Deus fazer uma aparição instantânea, nada. Mas o que acontece? Nós vamos ver que Abraão, ele aprendeu por meio de várias provas, inclusive algumas que ele tropeçou, aprendeu a confiar nesse Deus que lhe havia feito promessas. A palavra do Senhor nos mostra que Abraão não tomou a medida mais pragmática que tinha. Qual era? Meu menino já tem 30 e poucos anos, então vou fazer o seguinte, vou conversar com alguém da região e vou dar em casamento para que esse menino multiplique a minha semente, a minha descendência. Irmãos, pense comigo aqui. Tem influência, tem poder, tem dinheiro e diz assim: não vou fazer isso. Porque todas as vezes que eu quis dar uma ajudinha, todas as vezes que eu tomei a ação ao invés da dependência de Deus, eu quebrei a cara. Não foi assim no Egito? Quando ele desce ao Egito? Não foi assim com Agar? Quando ele aceita a proposta da sua esposa? E agora Abraão está maduro na fé. Abraão agora está de fato o pai da fé. A palavra de Deus nos apresenta que esse homem, ele agora se revela como alguém que está crente que o Senhor está no controle, apesar do silêncio aparente de Deus. Uma coisa importante para você, presbiteriano: Deus está no nosso controle, o controle das nossas vidas, quando nós andamos em obediência. Falei pela manhã, né? Você não precisa de arrepio, você não precisa cair no poder, você não precisa de unção especial, receber a oração especial do pastor, missionário, apóstolo. Você precisa depender de Deus e caminhar em obediência, que Ele velará por ti. Por meio da providência, crendo nele, exercitando a fé. E tudo que você faz está no controle dele. A palavra do Senhor então nos apresenta que, por que Abraão não queria? Havia 3 filhos de Noé. Vamos lembrar os nomes deles? Sem, Cã e Jafé. Ninguém queria ser filho do Cã. Ou como alguns já brincam, do cão, né? As passagens de Cã nos choca. Ele humilhou o seu pai no momento que era para ter misericórdia do seu pai. E a descendência de Cã foi amaldiçoada. A descendência de Abraão está com a vizinhança toda dos cananitas, descendentes de Cã. E o que ele diz? Vem cá, meu servo. Muito provável que seja o Eliezer. Se for o Eliezer já estava com a bengala, né? Porque o servo que durou muito tempo esse para trabalhar para Abraão. Nós não sabemos, aqui o texto não cita o nome. Mas o servo de Abraão vai e Abraão diz: meu servo, preste bem atenção. Eu não quero que meu filho case com alguém dessa região. Todos que estão aqui em volta são descendentes de Sodoma e Gomorra, são idólatras, são violentos, são promíscuos. Eu quero que você faça algo para mim. Vá lá na minha parentela e busque uma noiva para o meu filho. A palavra do Senhor nos mostra, verso 4, acompanhe comigo aí. Mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Interessante. Abraão agindo na fé. Abraão sendo compromissado com Deus. Você tem que lembrar sempre disso. Quando você está naquele gás para andar com Deus, alguém chega e fala assim: mas e se? Mas e se? Aí você já desanima, né? Já fica, pronto. Aí, ó. Não, tem que ser igual a Abraão. Teve misericórdia do servo. A missão não era fácil mesmo, não. Olha o que o servo diz, verso 5. Então o servo disse: talvez, eu entendi essa história toda, mas talvez a mulher não queira vir comigo para essa terra.
nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Ó, a observação dele não é nada estranho, absurda. Porque ele diz, talvez a moça não queira vir. E ela diga, não, se ele vier, eu caso. E olha só o que Abraão responde. Aqui você tem que notar com toda atenção. Abraão respondeu, qual é a palavra? Cuidado. Cuidado. Preste bem atenção o projeto e missão que você está se envolvendo. O que você não pode fazer é levar meu filho de volta àquele local. Por quê? Porque nós estaríamos agindo em desobediência. Deus disse que daria a nós essa nação, ou melhor, faria de nós uma grande nação, mas nós não devemos voltar para o lugar onde Ele já havia nos levado a sair. Notem que a palavra agora, ela é cada vez mais confiada na providência de Deus. Verso 7, vamos juntos? Me ajudem, por favor, vamos juntos. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo, à sua descendência darei esta terra, e ele enviará o seu anjo diante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu. Você já pensou? Lidar com um crente assim. A pessoa fala assim, um tanto de obstáculos, e você diz assim, o Senhor há de prover. O Senhor vai à frente. Faz a tua parte e confia. Essa foi a resposta de Abraão. Ele não danou, ele disse assim, pode ir. Mas o servo, né? O servo estava numa missão apertada. Vamos ver a resposta do servo. O que aconteceu? O servo ouve essa palavra e o verso 8, olha a fé de Abraão. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho. A única coisa que você não pode fazer é levar meu filho para lá. Se a moça não quiser vir, venha em paz. Interessante que Eliezer chega lá, ou o servo chega lá e diz assim, qual é a resposta? Vocês lembram do texto que lemos? Qual é a resposta de vocês? Eu não posso esperar. Se for, me dá a resposta, porque se for direita, eu vou. Se for esquerda, eu vou. Mas eu preciso de uma. Ele tinha esse dever. Chegar lá e levar então todo o testemunho a respeito de seu senhor Abraão. E a palavra do Senhor então nos apresenta que essa manifestação agora de Abraão é de alguém que está maduro na fé, alguém que aprendeu, que o Espírito de Deus foi forjando o seu caráter. Irmãos, hoje nos nossos dias, medidas pragmáticas são tomadas nas igrejas. Primeiro se faz, se der certo, beleza, não se pergunta se é certo. Por quê? Porque o que importa é o resultado. O que importa é o número de pessoas. O que importa é o seu lucro. Você, meu irmão, minha irmã, não é convidado. Filho de Deus não pode aceitar aquela proposta pragmática, a solução fácil, se tiver em desconformidade, tiver torta da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz, então, que Abraão agiu com fé. Anota aí, ó, quem tem a caneta aí, pode anotar. Essa aqui eu preparei para quem trouxe a caneta, hein, ó. A Roberta não pode perder uma oportunidade, ela vai lá e posta. Aí, Roberta, posta essa lá, ó. Fé é andar em obediência à palavra de Deus, mesmo diante de adversidades e soluções fáceis. Isso é fé, irmão, irmã. Fé para levantar o braço no culto é pouco. Fé para vir ao culto é pouco. Fé é caminhar com o Senhor a despeito daquilo que nós dizemos. Isso custa. Isto custa algo para mim.
mas por amor a Jesus Cristo, meu Redentor, eu quero caminhar em obediência. É esse processo de discipulado, Paulo e Priscila, que vocês estão convidados a aprender a caminhar com Jesus, é dizer: Senhor, me capacite a honrar o teu nome em tudo o que eu fizer. A palavra do Senhor nos mostra que agora nós temos o segundo elemento, o servo. Então eu destaco o testemunho do servo. Verso 10. Como esse servo é? É uma boa lição para nós, irmão José. Que servo, hein? Queria ter um funcionário desse aqui? Não, Rogério Gomes. Queria ter uma pessoa na sua casa que você contrata e fala: você faz assim, ela faz do jeitinho que você pede. Quem que não quer, nem Camila? Quem não quer um servo desse? É muito interessante, mas esse é um padrão para nós como servos do Senhor Jesus. Notem, o texto nos apresenta: esse servo foi dedicado, esse servo foi sempre comprometido com o seu Senhor. Ele dizia: Abraão, o meu Senhor. Ele sempre se apresentava como dependente, como servo, e não como senhor. O servo recebeu ordens de seu senhor e não se desviou em nada. Olha só, observe. O seu juramento, naquela época fazia esse juramento estranho, né? Acontece aqui e acontece lá em José do Egito, que ele pede para que não deixasse os ossos dele no Egito, quando o povo de Israel saísse do Egito. Aí ele faz esse mesmo juramento. Aqui Eliezer não somente faz o juramento, o servo, tendo sucesso ou não, ele deveria prestar contas ao seu Senhor. Irmãos, notem um ponto importante para nós aqui. Nós somos uma igreja confessional, amém? O Machado não abaixa menos de 23, não, porque senão você me arrebenta. Isso, deixa aqui para nós 23. Vocês estão com frio aí, gente? O pastor está derretendo ultimamente, viu, Machado? Eu acho que é a tecido adiposo. E além de tudo, eu esqueci minha toalha, mas eu estou tranquilo. Mas aí no fundo, às vezes gela mais, você controla aí, tá? Por favor. Somos uma igreja confessional, amém? Irmãos, nunca foi tão banalizado fazer profissão de fé e fazer um juramento onde um presbiteriano jura solenemente que educará os seus filhos no temor do Senhor. Nunca foi tão banalizado assumir uma identidade como crente e, na verdade, ser um compromisso que não vale nada para ele. O compromisso, independente se assinou ou se declarou, é, na verdade, nulo, porque ele não tem entendimento a quem ele serve. Eliezer, o servo aqui, tem entendimento. Eu não posso, de maneira alguma, deixar de fazer o que o meu Senhor me ordenou. E eu quero pensar com os irmãos, né? A palavra de Deus, ela nos mostra que nós precisamos de uma postura padronizada. Romanos 14, 10, olha o que diz lá. Na parte B do verso 10 diz assim: pois todos nós vimos hoje pela manhã, estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim, e todos afirmarão que eu sou Deus. Verso 12, vamos juntos? Se você está acompanhando aqui na frente, tá não? Romanos 14, 12, diz assim: assim, cada um de nós prestará
Vamos mais uma vez. Assim, cada um de nós prestará contas diante de si mesmo, diante de Deus. Irmão e irmã, falamos pela manhã. Hoje é um tempo muito oportuno para que nós, como servos do Senhor, vivamos para agradá-lo. Porque nós, um dia, prestaremos contas, sendo recebidos. Servo bom? Servo bom? Só quem conhece a passagem bíblica. Servo bom, fiel. Mas você não é um pecador? Você não é uma pecadora? Deus lhe trata como fiel. Por quê? Porque não faltou no seu coração disposição, quebrantamento e dependência do Senhor. É isso que Ele deseja em nós. Porque você não pode produzir nada de si mesmo que lhe agrade, não. Mas essa dependência dEle agrada ao Senhor. E a palavra de Deus diz, esse servo se apresentou, meu irmão, de maneira muito dedicada. Aqui nós não temos somente uma história de casamento. Aqui nós temos uma história que vai além desse casamento. Tem uma relação com o casamento da igreja, porque Deus deu a Jesus uma noiva, aleluia! Deus deu a Jesus uma noiva, e a noiva de Jesus é adornada, preparada para o grande dia. E o que interessante, o texto está dizendo aqui, que para ser então fiel, é necessário depender do Senhor e agir com obediência. Verso 27, olha o que diz o verso 27. Esse servo de Deus apresenta algumas características fantásticas. O verso 27 diz assim: e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Aí ele diz a respeito dele: quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Esse servo tem consciência que ele necessitava da ação provedora de Deus, que ele necessitava da direção do Senhor. E como é que ele faz isso? Verso 12. Diz o verso 12, que ele está agora na cidade, ele está beirando já fora da cidade, mas dentro do contexto que ele precisava chegar. E diz o verso 12, que ele orou ao Senhor. Então o servo orou: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e seja bondoso para com o meu senhor Abraão. Meu irmão, minha irmã, nós notamos aqui essa dependência desse servo, e por meio da oração. Uma das coisas que nós hoje precisamos aprender, meus irmãos, nós precisamos parar. Antes de tomarmos decisões, antes de fazermos escolhas, nós devemos orar. Orar. A oração, ela precede a ação. A oração é invocarmos o nome do Senhor para que Deus possa nos agraciar. A oração, ela nos livra de decisões equivocadas. A decisão, nós vamos ver, não é simplesmente você fazer algumas palavras, usar algumas palavras, é mais do que isso. É você estar em sintonia com Deus por um período, para que Deus te direcione da melhor maneira. A palavra do Senhor nos mostra, Isaías 65, 24. Olha o que diz lá esse texto da palavra do Senhor. Isaías 65, verso 24. Diz assim:
Antes mesmo que me chamem, eu responderei. Antes mesmo de... Estou com a versão diferente, né? Antes mesmo que me clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu... Esse é o Deus que você ora. Pode ser que daqui a pouco vai demorar mais 1 mês, 5 anos, Tiago, não sei, 2, mas Deus responde. A entrega pode ser que não seja no mesmo minuto, mas Ele ouve a oração do seu povo. Oração é dependência de Deus. Oração é humilhar a altivez humana. A oração manifesta que você é um servo necessitado do Senhor da sua vida. É por isso que a igreja hoje enfrenta tanta dificuldade para orar. Porque a oração, meu irmão, nos direciona. A palavra do Senhor nos diz que agora o servo não só ora. Vamos pegar uma lição aqui importante, hein? Todo mundo está pensando nas solteiras aqui, né? Tá vendo? Ó, pronto para... Ó, minha filha, para casar tem que ser aí, ó. Bom exemplo, né? Ah, já casei, estou resolvido, não tem problema nenhum. Ah, vamos observar o texto. Vamos observar o texto. Verso 21. O homem a observa. Observa quem? A Rebeca. E ele falava como uma matraca para a Rebeca enquanto ela buscava água. Foi assim? O que ele fazia? Observava em silêncio. Se tem uma coisa que o mundo é ruidoso. Sei lá se a palavra existe. Acho que sim, né? Você já reparou, irmão? Para você orar é uma batalha. Até coisas santas, dentro de casa, você encontra dificuldades. Você tem que fechar a porta. Nunca foi tão necessário desligar o Wi-Fi. Senão o celular dispara lá ainda. Mas diz o texto que ele não somente orou. Para muita gente, quando ele fez a primeira oração, ele já levantava e dava um abraço na moça. Você, é tu mesmo, porque você parou aqui e me ouviu. Mas olha o que ele faz. Diz o texto que o homem observa em silêncio, atentamente. Para quê? Para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Presta bem atenção para você e para mim, que somos filhos de Deus. Filhos de Deus têm que aprender esse caminho. A oração há um processo. Neemias parou para orar e orou por 3 meses, até que Deus preparou a oportunidade para que ele falasse com o rei. Lembra do contexto? Deus atende Neemias. Quando oramos, não podemos orar e correr. Precisamos orar e parar. Alguns momentos, inclusive, avaliarmos o que está acontecendo. Notem, o texto nos diz que ele ora, e agora então, depende de Deus. Ele para avaliar com cautela, para não tomar a ação precipitada. E também, ele confia no Senhor. Esperar também é ter fé. Esperar também é ter fé. Diz o texto, verso 17, verso 18, verso 19, vamos lá? Olha só o que diz. Diz assim que a moça foi buscar água. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me dê de beber um pouco de água do seu cântaro. Ela respondeu o quê? Pode beber. E depois que ela deu água para o seu servo, eu fico imaginando a cena, né? O texto não diz. Não deu água só para ele, né, gente? Tinha pelo menos uma comitiva de pelo menos alguns homens, 4, 5, possivelmente acompanhando.
oferece água e diz assim: posso dar água aos seus camelos? Mas eu não sei se você observou, quantos camelos eram? 10 camelos. Quem é bom de matemática? O Rodrigo tem que responder na lata, hein? Faz a conta. Machado. Luciano. 10 camelos. Joguei baixo, tá? Para a conta ficar fácil. Bebe 80 litros de água após uma caminhada de um dia. Então, vamos lá. Temos 10 camelos que tomam 80 litros de água, ok? Acompanhe o raciocínio. E ela tem o que na mão? Um motor para apertar e a água sair? Um cântaro. E agora chega a conta. O cântaro, fazer a conta redonda, cabe 10 litros de água. Eu pergunto, quantas vezes, para ficar fácil, quantas vezes era necessário descer no poço? Porque tinha uma escada, uma escadaria, elas desciam no local mais baixo, descia, puxava a água e colocava no cântaro. Quantas vezes era necessário para alimentar, ou melhor, saciar a sede de um camelo? Quantas vezes tinha que ir e voltar? Se cada vez que ela trazia era 10 litros, 8, certo? Quantas vezes ela subiu e desceu para buscar água para os 10 camelos? 80 vezes! E o que é mais admirável é que o homem ficou só observando. Mas ele não está só observando. Se você ver o contexto, ele está assim: Deus do céu, eu fico imaginando que gracioso que o Senhor é, que provedor que o Senhor é. Olha, foi buscar mais uma vez, não desistiu no quarto, continuou, não ficou contando os camelos, foi até dar água ao último. E aí, meu irmão, não tem presbiteriano que resistiria. Quando terminaste de dar água para os 10 camelos, o que faria? Aleluia, encontrei a serva, aquela que será a esposa de meu Senhor. E já assinava na hora, não é assim? A oração é um processo. Vamos acompanhar o texto? Diz o texto bíblico, verso 23. Você fez tudo isso? Percebeu que ela era bonita, dedicada, de boa família, todos os gabaritos. Ela gabaritou tudo. E aí, o servo que era fiel ao seu senhor pergunta algo que é a pergunta mais importante de todas. Verso 23, acompanha comigo na sua Bíblia. Diz assim: diga-me, de quem você é filha? Parece uma pergunta despretensiosa, parece uma pergunta qualquer, mas o servo que estava em oração, amém ou não? Ele não estava em oração não, gente? Senão tem que riscar o texto bíblico. Alguém que tinha orado ao Senhor, não se deixou levar pelas aparências. E ele faz a pergunta mais séria de todas. Eu fiquei encantado aqui, mas agora eu te perguntar, de quem tu és filha? A grande questão era se Rebeca respondesse que era filha de qualquer família, que não fosse da família, dos descendentes de Naor, dos parentes de Abraão, não servia. Você já pensou algo assim? Olha o nível de exigência, irmão. O texto nos aponta que a pergunta é: tu és filha de Deus ou filha de Belial? Porque se for de Belial, olha, eu admirei tudo que você fez, mas eu estou
Obrigado. Eu vim para buscar aquela que o Senhor preparou para ser a esposa do meu Senhor. Eu não vou aceitar nada menos do que isso. Não é frase minha, mas eu tenho que ler. E aqui aplica para nós que somos pais. Seja sua filha casando daqui 2 anos, ou daqui a 30, ou daqui a 20, não importa. Como é trágico quando um cristão se casa com um incrédulo e tentam começar um lar sem a mais plena bênção de Deus. Para cada caso que nós ouvimos que Deus foi misericordioso e alcançou a mulher ou o homem, nós contamos 10 que deram errado. Aqueles que são solteiros devem pedir: Senhor, eu preciso de alguém que seja uma bênção na caminhada contigo. Eu desejo que o Senhor abençoe o meu lar. Eu desejo que o Senhor conduza os meus passos. E agora, fecha o parêntese e volta ao verso 33. Esse servo está tão comprometido que agora a família, quando vê Rebeca cheia de joias, já pensou? Cheia de joias da Vivara, tudo coisa brilhando, caixinha chique, tudo coisa nobre. O Labão já olhou e falou assim: é esse o meu genro. Meu genro não, é cunhado. É esse, achei, Jonathan. Esse é bom mesmo. Viu que era 18 quilates que falam? Está, aprovado. E agora o verso 33 mostra mais uma posição de servo comprometido. Surpreendentemente comprometido. Diz assim o texto: a família põe um banquete na frente do servo. E o servo responde da seguinte maneira: puseram comida diante dele, porém ele disse, vamos ler juntos? Não vou comer enquanto... Irmão de Deus, irmã de Deus. Esse comprometimento aqui é algo extraordinário. Ele já está festejando que encontrou a mulher para o seu Senhor. Ele já viu que a mulher é trabalhadeira, dedicada, de família. E agora, ao invés de dizer assim, vamos sentar mesmo, vamos comer logo, vamos festejar, ele diz assim: não posso comer. Antes, preciso revelar qual é o objetivo da minha comitiva, de estarmos aqui. E se for preciso, eu fico imaginando a cena. Ele levantava sem comer e ia embora. Diz o texto que deram a palavra a ele. Labão diz, né? Labão estava bem interessado. Você vai ver depois o caráter de Labão lá na frente, né? Labão estava bem interessado. Pode falar. E aí acompanhe. Não vou ler, mas nós já lemos. Do verso 34 ao 48, ele faz uma narrativa, detalhe por detalhe, desde a saída lá de Hebrom, onde Abraão estava, até tudo o que aconteceu lá no poço, tudo, ele narra. E quando chega no final, ele apresenta de maneira fiel o que aconteceu, o enredo, todos os detalhes. Ele foi uma fiel testemunha. Tanto é que no verso 50, diz assim: Labão, que não era um crente assim, né? Nada de crente, pelo contrário, e Betuel responderam: procede do Senhor, nada temos a dizer, nem a favor, nem contra. Não teve como negar, o testemunho desse homem foi fiel. E amados irmãos, eu quero pensar, que senso de missão esse homem teve? Que comprometimento na sua missão? João 32 a 33, diz assim, João 4, 32 a 33. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida
que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? 34, se você puder juntos, vamos lá? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Deus nos chama a termos uma vida com um padrão de serviço, de maneira que você e eu não nos satisfaçamos sem vivermos para obedecer à vontade de Deus e encontrar na sua vontade prazer. Deus disse assim, ou melhor, a pessoa de Cristo Jesus: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Os discípulos pensaram assim: alguém já atrevido trouxe algum prato para ele antes de nós e nós não experimentamos, hein? Aí ele explica: a comida que vocês não conhecem e que eu desejo mais do que qualquer prato desta vida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Meu irmão e minha irmã, só há um padrão para você e para mim, como servos e discípulos de Cristo: desejarmos vivermos uma vida integralmente comprometida com a palavra do nosso Salvador. Uma vida corandel. Observação. Ela foi buscar água lá no poço, não sabia de nada, certo? Saiu de lá princesa, né? Alguém já disse: tudo que você for fazer, faça de maneira dedicada. Faça de maneira que seja um testemunho para a glória do Deus que você serve. E Deus pode providenciar uma porta, de repente, que você nem imagina. Aconteceu isso comigo, né? Há alguns anos atrás. Trabalhava numa empresa, fui trabalhar lá por algum tempo, e eu trabalhei da melhor maneira. Depois a pessoa me procurou e falou assim: olha, você estava aqui já, gostei do seu trabalho, me contratou a outra empresa, quando eu ainda não estava no ministério, né? Um ponto importante: a dedicação dessa jovem em fazer trabalhos simples. Cristão é chamado para que tudo que você faça, tudo que nós fazemos, é para a glória do nosso Deus. Nós somos chamados para caminhar em desejo em agradá-lo. Esse é o caminhar de discípulos de Cristo Jesus. Se você entender qualquer coisa diferente, você pode estar muito bem nesse local. Mas o grande chamado e o grande desafio para a minha vida e para a sua é caminharmos em fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador. E eu quero terminar com um terceiro aspecto nesse contexto que nós vimos. Só um detalhe importante, né? A palavra do Senhor diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo de Deus foi enviado lá no Pentecostes, e o que aconteceu, meu irmão, minha irmã? Quando a igreja falava, movida pelo Espírito Santo, eles eram fiéis testemunhas, e falavam de Cristo. Nós vivemos um tempo onde a fiel testemunha tem cada dia sumido da televisão, da internet. Se fala mais da glória do pastor, se fala mais da glória, da grandeza da igreja, do bispo, se fala mais da glória do homem, e se esquece que o foco, o holofote, não é o homem, não é o servo, é o seu Senhor. A palavra de Deus nos aponta que esse servo testemunhou tudo, apontando que a glória era de Abraão e de seu filho Isaque. Fiel testemunha. O trabalho do servo, então, agora, não era argumentar, provar, mas sim testemunhar. O evangelho verdadeiro é o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nessa noite, meu irmão, minha irmã,
eu quero concluir com a prontidão da noiva. Notem, versos 50 ao 60, diz o texto que o irmão, o pai aprovam, mas depois a mãe, no verso 55, e o irmão pedem, não podem ir agora não, pelo menos 10 dias. E é o terceiro aspecto, a prontidão da noiva. Meus irmãos, o servo parou tudo e falou assim, presta atenção, vocês já perceberam que eu estou com pressa, eu não quero meia conversa, eu estou aqui e vou dizer, ela precisa decidir, ela vai ou ela não vai, eu quero uma resposta. E o texto nos apresenta que Rebeca agora tinha possivelmente uma percepção de que aquilo que ela ouviu do servo foi narrando a riqueza desse homem, não foi? Olha, ele é um homem riquíssimo, ele é filho de Abraão, e foi narrando as características de Abraão e de seu filho pretendente a noivo, casamento, Isaque. E diz o texto que Rebeca ouve todo esse testemunho. E você já imaginou do outro lado? Do outro lado devia ter alguém assim, boba, vai morar 800 quilômetros daqui? Vai que esse homem é um impostor, vai que esse homem não quer nada, vai que ele está para te enganar. A palavra de Deus nos apresenta que o testemunho daquele servo entrou nos ouvidos daquela moça, e ela confiou naquilo que tinha ouvido. Meu irmão, minha irmã, em 1 Pedro 1,8, nós lemos hoje, eu quero destacar novamente, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Esse é o convite que é feito. Você nunca ouviu, você nunca pôde tocá-lo, mas você ouve da riqueza desse Senhor, você ouve da glória desse Salvador, e você hoje precisa tomar uma decisão. Primeira Coríntios 6:2 diz, porque ele diz, no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Rebeca, apesar de ser bonita, apesar de ser uma jovem brilhante, ela era uma desconhecida. Se Rebeca não aceitasse a proposta daquele homem, testemunhando a respeito do seu Senhor, ela seria mais uma anônima na história da Mesopotâmia. Mas Rebeca confiou naquele convite. Rebeca se torna a matriarca de uma geração que será chamada Israel de Deus. Rebeca coloca o seu nome na história por ouvir a beleza do seu Senhor e atender o chamado, confiada no testemunho de um servo. Eu termino nessa noite com a seguinte afirmação de um evangelista americano. Preste bem atenção, por favor. Satanás não importa que homens e mulheres venham à casa de Deus em cultos públicos, nem que preste atenção e sejam profundamente tocados, desde que deixem passar a oportunidade de se posicionarem por meio da ação do Espírito Santo, e assim vão embora sem que nada mude.
Meu irmão, minha irmã, hoje é um tempo oportuno. Hoje é um tempo maravilhoso da salvação. Meu irmão, aí você fala, pastor, mas já sou salvo em Cristo Jesus. Amém, louvado seja Deus. Mas eu pergunto para você, você deseja caminhar como um servo fiel? Então hoje é dia de você dizer, Senhor, eu quero tomar uma decisão. Não permitir que os meus olhos estejam de frente de coisas que afastam a minha comunhão do Senhor. O padrão que eu vi aqui, que você viu de um servo, é um padrão de excelência. Não permite pornografia nos grupos. Não permite tempo perdido com coisas obscenas na rede de televisão, com programas promíscuos. Não permite, servo do Senhor, perder tempo com qualquer coisa que tire o seu coração do centro da vontade do Senhor. O convite qual é? O convite é para que eu e você hoje digamos, Senhor, hoje é o tempo da oportunidade, consagre minha vida a Ti. Abra os olhos do meu coração, Senhor. A palavra de Deus diz assim, todo aquele que o Pai me dá, a salvação, ela vem de Deus, amém? Mas ela não nega a responsabilidade humana. Louvado seja Deus por isso. Preste atenção, porque ele explicou nesse versículo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá. Deus que deu. E o homem faz o quê? Vai de encontro. Trabalho de uma maneira harmoniosa, trabalho de uma maneira graciosa. Hoje, meu irmão, essa decisão é sua. Essa decisão é minha. Nós somos convidados a experimentar o que Deus fez por meio da sua palavra. Isaías 55, 6 e 7. Busquem o Senhor, enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no, enquanto Ele está perto. Vimos pela manhã, hoje, capítulo 16 de Apocalipse, nesse momento, daquele capítulo, Deus não mais estará perto, cessou. E o texto diz que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Louvado seja o nosso Senhor. Rebeca foi dirigida pela providência de Deus. Rebeca passou a fazer parte desse plano da salvação do mundo, porque ela é aquela que terá a sua genealogia escrita até chegar Jesus Cristo. E eu termino nessa noite. O texto diz assim no final, capítulo 24, verso 64. 63. Ora, Isaque veio a Beer-lahai, porque morava na terra do Neguebe. Ao cair da tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo Isaque, desceu do camelo, e perguntou ao seu servo, quem é aquele que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu, é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. Notem, há um encontro de olhares aqui, né? Coisa linda, hein? Página romântica da palavra de Deus, santa. Os dois notam. Isaque nota Rebeca chegando. E Rebeca, com a postura que tinha, naquela época, ela não podia ficar em cima do animal. Era falta de elegância. Elas desciam para andar de maneira que não estavam, então, montadas no animal. Diz o texto que eles têm um encontro de olhares. Meu irmão, minha irmã, eu acho que Isaque olhou e falou assim, louvado seja Deus. O texto diz que Isaque saiu para meditar. Há expressões em algumas versões que apresenta Isaque orando, muito provável. Ele é alguém que herdou a fé do seu pai. Sai para meditar num local distante. Mas o que importa
é que há um encontro onde Isaac se apaixona pela primeira vez de maneira rápida por Rebeca. Eu quero terminar dizendo o que Jesus Cristo viu em você. O que Jesus Cristo viu em minha vida? Nós temos mais do que um encontro romântico. Nós temos um convite a meditarmos que o Senhor olhou para nós com sua misericórdia e graça e estendeu a sua mão em favor de nós, pecadores. Tome hoje a decisão, siga-o, caminhe com Ele toda a sua vida e desfrute da sua companhia. Você pode ter um casamento difícil. Vamos falar palavras aqui do dia a dia, tá? A vida é ao vivo. Viva para a glória do Senhor no seu casamento. Você pode estar divorciada, nem sabe se vai casar novamente, talvez não. Viva com Cristo Jesus, celebrando o Senhor da sua vida. Você pode atravessar momentos na sua família, caminhe com Jesus, sendo o mais destacado convidado da sua vida. Fique em pé, vamos orar.